Olá, bom dia Brasil, boa tarde Portugal, boa tarde Angola. Eu vou esperar um pouquinho para que vocês cheguem até aqui, porque afinal de contas, hoje nós vamos falar sobre o nosso quinto princípio dos nossos 21 dias para transformar você. Então, eu vou aguardar um pouquinho para que todos venham, para que todos cheguem. E, enquanto isso, eu quero deixar um recado importante aqui para você que de repente vai assistir essa live pela primeira vez, não acompanhou o restante, nem sabe direito o que é que está acontecendo, né? Mas nós estamos realizando aqui uma transformação em 21 dias. Serão 21 dias de live, de encontro aqui pelo Instagram, em que eu vou entregar um conteúdo de valor para que você possa realmente buscar essa transformação em 21 dias. Hoje é o nosso quinto encontro e eu sempre passo tarefinhas, isso mesmo, são atividades para que você possa executar, para que você possa colocar em prática aquilo que nós estamos trabalhando aqui. E você encontra essas atividades no nosso grupo do WhatsApp e o link está na bio. Então, se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, eu te convido a ir lá, clicar no link da bio, entrar no grupo do WhatsApp, porque sempre ali por volta das 17 horas aqui de Portugal, eu coloco lá a nossa atividade para que você possa desenvolver o tema que nós estamos trabalhando por aqui. E hoje é o nosso princípio número 5. Isso mesmo. Vamos aguardar um pouquinho. Você que já chegou aqui, convida pessoas. Eu vou também convidar aqui algumas pessoas, vou chamar algumas pessoas para estarem com a gente. Convida essas pessoas para virem, para poder aprender, obter novos conhecimentos. Porque conhecimento, né, gente, é para ser compartilhado. Quem concorda? E se você vai assistir gravado, que vai ficar gravado por um tempo aqui, aproveite e envia para pessoas que você acredita que precisa também ouvir essas palavras, obter esse conhecimento que será transmitido aqui. Combinado? Tô terminando aqui de compartilhar. Te convido a fazer o mesmo. Não toma muito do seu tempo, não dá tanto trabalho assim. E a gente consegue convidar aí, 50 pessoas em poucos segundos. Já chama uma porçãozinha de pessoas pra vir pra cá. Vou pôr uma musiquinha aqui enquanto isso, pra gente poder ir ouvindo, uma musiquinha gostosa. E você que já chegou, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer, é uma satisfação ter você aqui comigo. Hoje é o nosso dia 5, nosso princípio número 5. Falei que eu ia colocar a musiquinha, mas acho que não vai dar certo, não tem problema. Então, vamos lá, qual que é o princípio de número 5 que nós vamos estudar no dia de hoje? Veja o melhor para ser o melhor. Esse é o nosso princípio de hoje. Como assim, Patrícia? Como assim veja o melhor para ser o melhor? Aí tem uma frase que diz assim, um pessimista vê dificuldade em todas as oportunidades, mas um otimista vê oportunidades em cada dificuldade. Quem tem sido você? Com quem você tem se identificado? Você tem sido a pessoa pessimista que vê dificuldade em todas as oportunidades? Ou você tem sido um otimista que vê realmente oportunidades mesmo nos momentos de dificuldades? Então a gente já inicia a nossa live com essa reflexão importante, né? Um pessimista é aquela pessoa que em qualquer momento, em qualquer lugar, o foco dele tá no ruim. Ele pode estar vivendo um momento mais extraordinário da vida, que ele tende a dizer coisas do tipo, mas não dá pra comemorar muito, né? Porque logo alguma coisa ruim vai acontecer. Afinal de contas, na mente dele é sempre assim. Sempre pode estar muito bom, mas sempre algo de ruim irá acontecer. É incrível. Então, é muito comum que a gente também conheça pessoas que têm aquela lista enorme de razões
para não se sentir capaz de alcançar o sucesso, para não se sentir capaz de alcançar os sonhos, os objetivos e as coisas que essa pessoa deseja. É muito comum a gente ver pessoas assim que se lamentam o tempo todo, que estão sempre dizendo, olha, mas eu sei que a fulana conquistou tal coisa, mas pra mim não é bem assim, porque pra mim é difícil, a minha vida não é simples, não é fácil. Eu lá na infância não tive essas oportunidades. Até eu acho interessante, eu conheci muitas pessoas assim, eu convivi com muitas pessoas assim, e uma pessoa uma vez virou pra mim e falou assim, ai fulana, mas ela não me chama de Patrícia, por isso que eu citei fulana aqui, porque se eu também falar como que ela me chama, muita gente aqui vai saber quem é. Ela falou assim, ah, mas você pensa assim sobre isso porque você nunca viveu o que eu vivi. Porque você nunca esteve no lugar em que eu estive. E o interessante é que essa pessoa vinha falando de coisas que eu já havia experimentado, que eu já tinha vivido. Só que não eram coisas que eu ficava compartilhando, que eu ficava falando, que eu ficava resgatando, que eu fico resgatando. E aí quando ela falou isso, eu falei assim, então tá. Então se eu te disser que eu passei por tudo isso e que hoje eu estou onde eu estou porque eu fiz as minhas escolhas, porque eu optei por olhar pelo melhor, eu optei por fazer as escolhas mais assertivas, o que você me diria? Aí quando eu comecei a contar algumas histórias, ela falou, ah, realmente, então passasse por isso, né? Só que eu não tinha essa ideia. Então é esse o aprendizado que eu quero deixar pra você, assim, principalmente, né? Se hoje você sair dessa live levando só isso, já basta, já é bom, né? Que você deve acreditar que existem sim coisas positivas mesmo dentro das situações negativas. E aí, enquanto você estiver pensando que o mundo tá querendo te sabotar, que o mundo tá querendo te prejudicar, que o universo tá contra você, você realmente vai caminhar por uma maré negativa, uma maré assim de coisas ruins. Você realmente vai acabar entrando numa vibe, vamos dizer assim, de acontecimentos ruins e de resultados ruins. Então, você precisa acreditar, na verdade, que o mundo ele tá tentando te ajudar para poder alcançar os seus objetivos. E em vez de ver negatividade em cada dificuldade ou acontecimento desafiador, procure construir uma mente positiva. Procure ver aquilo como algo que te fortalece e que te ajuda a alcançar seus objetivos. Isso vai realmente fazer muita e muita diferença para você. Imagine como seria mais fácil ser bem-sucedido na vida se você estivesse constantemente esperando que o mundo inteiro te apoiasse. E quando eu falo mundo, gente, eu falo da energia. Eu não tô falando necessariamente de pessoas, tá? Não tô dizendo que você tem que ficar esperando apoio de pessoas para poder evoluir, não. E lhe mostrasse novas oportunidades, novas possibilidades, né? E as pessoas que alcançaram o sucesso na grande maioria das vezes, ou posso dizer até todas, elas fazem exatamente isso. Elas veem realmente oportunidades mesmo dentro das dificuldades. É aquela história, né? Tá chovendo, você vai ser aquela pessoa que vai ficar se lamentando ou você vai vender o guarda-chuva? Você vai reclamar porque tá chovendo ou você vai vender o guarda-chuva? Então tem pessoas que realmente lamentam e dizem não posso fazer nada porque não para de chover. E existem aquelas pessoas que veem realmente uma grande oportunidade e que vão vender guarda-chuvas. Né? Qual que é a sua escolha no seu dia a dia? O que é que você tem buscado? Agora, é claro, a gente precisa ser positivo, mas a gente também tem que ser cautelosa. Tem situações que exigem da gente a nossa ressalva. Não tem só que olhar ao lado, ai, é bom, é maravilhoso. Não tô dizendo pra você aqui se tornar uma pessoa imprudente, alguém que... Não, é tudo lindo, é tudo zen, sabe? Não é sobre isso. É um processo que funciona e que realmente é eficaz, mas que você precisa, sim, olhar as coisas como estão acontecendo, principalmente para tirar o aprendizado delas. Para você entender o que é que você tem de lição. Não é para você ser um tolo, não é para você se tornar uma pessoa boba, que a partir de agora tudo é good vibes, né? Tudo é lindo, tudo é maravilhoso e eu não preciso realmente ter nada, porque a minha mente... ela constrói, isso é fato. Só que se você tem vivenciado uma situação e precisa passar por ela, precisa realmente entender aquele momento, você também tem que olhar aquela realidade, construir o conhecimento com aquela realidade, o que aquilo te ensina, o que aquilo te mostra naquele momento. E ter a melhor visão possível de toda aquela situação para que você possa
melhorar, para que você possa facilitar, para que você possa tornar aquilo ali mais leve, né? E aí tem uma questão interessante que é assim, toda vez que você procura, você encontra. 100% das vezes, né? Procura, encontra. Eu falo isso em todos os sentidos. Eu falo assim, ó, a mulher que ela tá num relacionamento, ou vale pro homem também, né? Tá num relacionamento, tem algumas pulguinhas atrás da orelha. Normalmente, se você procurar, você vai achar alguma coisa. Às vezes não necessariamente uma traição, mas você vai achar alguma coisa que vai te chatear. Você vai achar, porque você tá centrando a sua energia naquilo. Então procura e acha. E aí é muito interessante que quando a gente decide, por exemplo, comprar um carro, me lembro quando eu tomei a decisão de comprar o meu último carro, ele é um carro diferente, é um carro azulão, assim. E eu quase não via carro azul na rua até então. Quando eu escolhi o carro, que eu tomei a decisão que eu ia comprar um carro azul daquele tanto, gente, é surreal. Eu não só via carros azuis daquele jeito, como eu via o carro que eu estava me preparando para comprar e o carro que depois eu comprei na rua. Parece que tinha 1 milhão de gêmeos na rua. Mas até então, era como se eles não existissem. Era como se eu não visse esses carros. Já aconteceu com você alguma coisa assim? Eu tenho certeza que sim. Eu não tenho dúvidas que você também já vivenciou experiências desse tipo. E por que isso acontece, né? E acontece porque você está centrando a sua energia naquilo. E acontece com qualquer coisa, né? Acontece com números, acontece com pessoas, acontece com nome. Quando a gente vai registrar os nossos filhos, que a gente está escolhendo nome, a gente acha que está escolhendo um nome exclusivo, né? Nem tem tanto. Depois, meu Deus, eu dou como exemplo o nome do meu sobrinho. A primeira vez que eu vi, assim, foi quando a minha cunhada e o meu irmão escolheram. E eu falei, gente, mas não é um nome... Eu até achava, confesso, eu achava estranho, assim, sabe? Era um nome muito diferente pra mim. Eu falava, mas por que vocês escolheram esse nome, gente? Que nome estranho. Depois que ele veio, depois que ele estava... Gente, quantas pessoas com o mesmo nome eu já vi. Quantos famosos eu vi colocando esse nome. E parece que todo mundo tinha alguém na família com o nome dele. E até então não era algo comum pra mim. O nome do meu filho também foi assim, né? O Thierry. Era um nome que eu conhecia lá até então 2 Thierrys na vida. Nunca tinha visto falar de mais ninguém. Hoje, quantos Thierrys eu vejo por aí? É bem natural, é bem comum. Mas por quê? Porque eu centrei minha energia naquilo. E quando eu centrei, isso se tornou algo mais visível, algo mais rotineiro. Então, tenta fazer o seguinte, né? Pelo menos uma vez por dia. Começa uma vez por dia. Procure ver o melhor em cada situação que você estiver vivendo. Uma vez por dia. E só pensa no dia. Hoje, se proponha a ver o melhor em cada situação que você estiver vivendo. Ah, Patrícia, não é simples. Eu não tô dizendo que é simples. Mas eu tô dizendo que existe. Porque em todas as situações existem sim um aprendizado. Existem sim um ponto positivo. Existe sim algo bom para poder ser retirado daquela situação. Então, só hoje, concentra todas as suas energias em ver o que tem de positivo na situação pela qual você está passando, né? Que você está vivenciando no dia de hoje. Só isso. Aí, se funcionar, faz amanhã de novo. E assim sucessivamente, né? Mas só hoje. E aí, o único efeito colateral que você vai ter é felicidade e gratidão. Eu não tenho dúvidas disso. Esse vai ser o único efeito colateral que você vai vivenciar. Então, é muito importante que você seja cauteloso. Já falei sobre isso, né? Mas lembre-se que sempre temos uma escolha em cada situação. Você vai escolher focar no negativo ou você vai escolher ver o que tem de melhor, perceber as bênçãos que tem. E, aliás, às vezes nós não conseguimos ver no momento, mas a gente fala assim, aquela situação que eu vivenciei, aquilo que eu passei em tal época, é muito comum eu escutar isso, não sei você, mas reflete. Naquela época, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito mal, mas na verdade foi uma bênção pra mim. Nossa, como foi bom pra mim ter passado por aquilo. Só que muitas vezes a gente só consegue visualizar o quão bom é passarmos por certas situações que no momento parece muito dolorosa, depois que ela passa.
A gente não consegue olhar o lado positivo naquele momento. Então, por que se lá na frente a gente vai conseguir ver isso, por que a gente não vê agora, né? É muito comum também falarem assim, um dia a gente vai dar risada disso aqui que a gente tá vivendo. Por que não dar risada agora? Já começa a olhar quais são as lições, quais são os pontos positivos, o que tem nessa situação que você pode tirar de leve, de descontraído, de alegre. Não fica esperando para viver as coisas da melhor forma amanhã, não. Pode ser que o amanhã nem venha, a gente nem sabe se ele existe, né? Então, já se pergunte todos os dias, por que não dar risada agora, né? Pergunte a si mesmo o que seria divertido e proveitoso de todas as situações pelas quais você estiver passando. É só uma questão de direcionar o seu foco. Onde é que você quer colocar o seu foco? Então, não é para se tornar um otimista ignorante. De novo, aprende a lição que está sendo oferecida e siga em frente, né? Mas também não leva a vida tão a sério, sabe? Tem gente que é muito carrancudo, que é o tempo todo 8 ou 80, que as coisas, não, mas não pode. No dicionário dessa pessoa só tem um não. Então, seja mais leve, permita-se viver e divertir. E principalmente viver e se divertir com você mesma. Ter momentos alegres, descontraídos com você e para você. O humor e esse otimismo saudável, eles são traços importantes que levaram você a se desenvolver. E aí a outra questão é o que você vê. É estranho como a vida funciona, né? Quando você faz sua parte e vive de acordo com uma postura positiva. É diferente. Muita gente fala assim, nossa, mas aquela pessoa parece que ela tá sempre na good vibes, assim. Parece que as coisas boas acontecem todas pra ela. Mas por quê? Porque essa pessoa, ela vê as coisas pelo ponto positivo. Quando a gente tá enfrentando algo, assim, quando a gente tá passando por alguma situação, por uma crise, a situação pode, na verdade, ser um importante ponto de mudança na nossa vida. E eu vou relatar aqui uma coisa que aconteceu comigo. Em 2020, e era 1º de abril, e no Brasil a gente tem o costume de dizer que 1º de abril é o dia da mentira. No ano de 2020, eu tinha 9 pessoas trabalhando comigo no meu escritório naquele período. E aí, limparam a minha conta. Gente, invadiram a minha conta no dia 1º de abril de 2020. E tiraram todo o dinheiro que tinha lá dentro. E eu tinha que fazer os acertos no dia 5. Isso era dia 1º de abril, no dia 5 eu tinha que fazer os acertos no escritório. E simplesmente invadiram a minha conta, a conta dos cartões que passavam ali pelo escritório. E eu fiquei desesperada no primeiro momento, desorientada. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Mas depois eu falei assim, ok, eu preciso fazer algo. Não adianta eu ficar aqui sentada esperando cair do céu, porque não vai acontecer. E do mesmo jeito que eu soube fazer esse dinheiro para ter ele aqui na conta, eu vou ter que saber fazer nesses 5 dias para poder arcar com todas as minhas responsabilidades. Porque eu sou o perfil de pessoa que gosta de cumprir com todas as responsabilidades mesmo, assim, e eu me cobro muito por isso. E aí o que acontece é que eu fiz muito mais do que eu tinha antes do dia 5. E o que isso me ensinou? O que eu percebi nisso? É que existem coisas dentro de nós, né? Que quando algo de ruim acontece, a gente pode resgatar para poder transformar aquilo em algo positivo. É como se tivesse uma semente aqui dentro da gente e que quando a gente lembra dela, a gente começa a aguar ela ali, aí ela vai germinar. E pode ser que ela consiga germinar numa velocidade inacreditável que até mesmo a gente se questione. E foi o que aconteceu comigo naquele momento. Eu resgatei dentro de mim uma força muito grande. Eu não vou dizer que eu não sabia que existia, porque eu até sabia, né? Eu já tinha passado por situações das mais diversas e em muitos momentos eu fiz as coisas acontecerem. Eu sempre falei que eu sou muito realizadora. Eu acho que essa é uma característica muito forte minha. E naquele momento eu me surpreendi comigo no sentido assim que ok, eu sabia que eu era realizadora, que eu era capaz, mas eu não imaginava que eu conseguiria fazer tanto em tão pouco tempo. E aquilo foi algo assim surpreendente pra mim. Então é importante a gente pensar que quando algo de ruim acontece, dentro da gente tem essa semente de algo melhor e que a gente pode cultivar. A gente tem que focar o nosso olhar
para cima e não para baixo. Porque enquanto você estiver olhando para baixo, você corre o risco de bater a cabeça em alguma coisa, você corre o risco de cair, de machucar. Tudo bem, pode ser que você não tropece em algo que está no chão, mas pode ser que você dê de cara com algo que deveria estar à sua frente, mas você não conseguiu visualizar. Ou melhor, que estava à sua frente, mas você não conseguiu visualizar. Então, em toda situação, se pergunte o que poderia ser proveitoso nesse momento? O que eu posso fazer e tirar desse momento que eu estou vivenciando? E se a resposta não vier de imediato, se for difícil encontrar essa resposta assim de imediato, não tem problema não. Continue se perguntando. Persista. Pergunta de novo e de novo. O que tem de proveitoso nessa situação? O que eu posso tirar de aprendizado, de exemplo, de conhecimento dessa situação? Não desista. Mas cuidado também com as interpretações que você dá para as coisas que acontecem na sua vida. E às vezes a gente escolhe ver a pior vertente de algumas coisas e a realidade nem é essa. Tem problemas que eles não existem, que somos nós quem criamos. Então, existem diversas situações que, de repente, não é nada, né? Não dá nem pra dizer assim, é um problemão ou deixa de ser um problema. É só uma situação, mas a gente resolve criar algo em cima daquilo e se fazer de vítima, né? Porque a posição de vítima, às vezes, ela é muito confortável. Se fazer de vítima e criar algo estrondoso. E eu vou contar outra situação pra vocês aqui que eu vivenciei. Aqui em Portugal, tem uma particularidade que no Brasil a gente não vivencia muito. É raro, eu venho no Brasil eu já vi, né, gente? Mas é muito raro. As tomadas, principalmente dos banheiros, assim, elas ficam do lado de fora. Então, para acender a luz, você acende a luz de fora para usar aquele banheiro, aquele que eles chamam de casa de banho. E aí, outro dia aconteceu o seguinte: a luz da casa de banho estava acesa em um determinado local. Eu visualizei aquela luz acesa por bastante tempo. Eu não percebi que tinha ninguém lá dentro e a porta ainda estava entreaberta. E não escutei barulho lá dentro. Não percebi realmente que tinha uma pessoa lá dentro. E aí, eu sou meio neurótica. Quem me conhece sabe disso, sou meio neurótica com luz. Eu saio apagando luz o tempo todo. E aí, acontece que eu esperei, observei, nada. Não percebi que tinha alguém lá dentro, realmente. Inclusive, achei que nem tivesse ninguém naquele ambiente em que eu estava. Falei, bom, acho que esqueceram essa luz acesa. E eu apaguei a luz e saí. Quando eu vinha voltando do local em que eu fui, a pessoa me encontra e fala assim: Patrícia, foi você quem apagou a luz lá do banheiro? E eu disse, apaguei, nossa, desculpa, eu não percebi que tinha alguém lá dentro. A porta estava entreaberta, a luz acesa há bastante tempo e eu realmente não notei que tinha uma pessoa lá dentro. E essa pessoa, ela escolheu olhar pela pior vertente. E ela começou a dizer que eu deveria respeitá-la, que eu tinha desrespeitado ela, que ela não metia a mão nas coisas minhas, que por que eu tinha feito aquilo, que não sei o que, blá, 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 enfim. Ela escolheu olhar pela pior vertente possível. Eu não tive intenção nenhuma, eu não pensei em respeito nem desrespeito naquele momento, sabe? Na verdade, eu pensei na conta de luz, é só isso. E pronto, a pessoa escolheu olhar e fazer um drama em cima de algo que nem existia. E aí ela cultivou raiva, ela trouxe tanto sentimento ruim pra ela, sabe? Ela refletia aquilo nas palavras, no olhar, nos gestos dela. E aí eu te pergunto, quando você faz essas escolhas, pra quem você acha que você está fazendo mal? Quem você acha que você está prejudicando? Então, tenha muito cuidado mesmo com o que a vida está te ofertando e o que você está fazendo com o que ela te entrega. Quando a situação é verdadeiramente ruim, a gente ainda tem a opção de olhar e se perguntar o que tem de bom. Agora, quando a situação ela só existe e a gente ainda faz questão de olhar pelo lado ruim, a gente escolhe, cria algo ruim para vivenciar, as coisas ainda ficam piores pra gente. Porque todas as vezes que você se coloca na posição de vítima, todas as vezes que você realmente decide ver o pior que existe na vida, você traz isso pra dentro de si e você começa a desacreditar em você mesmo. Então, se você deseja realmente viver essa transformação que nós estamos falando aqui,
comece olhando as coisas com mais leveza, com mais amor. Comece trazendo, sabe, uma energia melhor para cada uma das coisas pelas quais você faz escolha de vivenciar. Porque sim, tudo que acontece na sua vida é consequência das suas escolhas. Então, tenha certeza de que você está olhando as coisas pelo melhor lado. Ou pelo menos que você está tirando o melhor aprendizado daquela situação pela qual você está passando. Então, se eu posso deixar uma mensagem final para você aqui, eu quero que você procure pelo melhor em cada situação que você passar, até que isso se transforme em um hábito. Hábito é aquilo que a gente realmente pratica todos os dias. Então, procure ver o melhor em cada situação pela qual você está passando. E procure fazer isso só por hoje. Só por hoje. Mas amanhã também procure fazer isso só por hoje. E de novo, e de novo, e de novo. E isso vai se transformar em um hábito na sua vida que vai gerar tanta coisa positiva. Porque aquela energia que nós emanamos atrai muitas coisas para nós. Então, o que você tem feito? Como você tem olhado a vida, como você tem olhado as coisas? Pelo lado positivo ou pelo lado negativo? Você tem procurado enfatizar e dar ênfase cada vez mais para a negatividade ou para a positividade na sua vida? Então, meu convite hoje, né, nesses 21 dias para transformar você, é que você olhe para dentro de si e que você comece a perceber que você sempre tem escolhas. E escolha pelo melhor, escolha pelo aprendizado e escolha dar risadas. Isso é muito, muito bom. Vocês não têm noção. Pratica, depois me conta. Então, essa é a nossa entrega de hoje aqui nesses 21 dias. Hoje nós estamos no nosso dia 5. Eu quero que você que chegou depois, que não conseguiu visualizar a live, que veja essa live, sabe, gente? Eu acho que esse conteúdo de hoje, todo dia eu falo que é maravilhoso, né? Mas é que esse conteúdo de hoje, eu acho que ele transforma realmente as nossas vidas de uma maneira muito significativa. Então, chegou atrasado, manda essa live pra alguém, reveja e manda pra alguém, né? Assiste ela por inteiro, envia pra alguém. Se você me acompanhou aqui, né, e precisou sair, sei lá o que aconteceu, esse horário às vezes não é um horário tão bom, tem problema não, assiste a live gravada, assiste ela do começo ao fim, anota todos os insights que você teve, encaminha pra alguém, porque o conhecimento, gente, ele é feito pra ser compartilhado. Não deixe de compartilhar seu conhecimento, tá bem? E a tarefinha, como eu disse, né, a atividade para você colocar em prática, ela é enviada no nosso grupo do WhatsApp. O link tá na minha bio, eu quero que você clique lá. Quem não sabe o que é bio, gente? Bio é aquela descrição que tem ali da live. E se você tem qualquer dúvida, aqui em cima, ó, onde tem o meu nome, você pode clicar que você já vai entrar lá no meu feed, né? Você já vai estar direto no meu feed e ali vai estar a descrição da bio. Esse link, ele está clicável. Quando você apertar, ele vai realmente te direcionar para um outro local. E às vezes até essa pergunta, né? Você tá saindo do Instagram, você deseja continuar? Clica aqui sim, você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. E lá você vai receber o material do dia, né? As atividades do dia para você colocar em prática isso que a gente tá conversando aqui todos os dias. Hoje é só o dia 5, fica aí o meu convite também pra gente se encontrar ao longo da semana e dos demais dias até completarmos os 21 dias. E sim, tem sábado, tem domingo, tem feriado, todos os dias. O meu compromisso é com você e eu estarei aqui. E a minha pergunta é, e você? Tem um compromisso com você? Você vai estar aqui para poder receber esse conteúdo e viver essa transformação em 21 dias? Eu te espero amanhã. Beijo no seu coração, muito obrigada para você que está ou esteve aqui. É uma satisfação enorme poder trazer esse conteúdo para você. E até amanhã. Tchau, tchau, gente!